noite todo mundo. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Boim, da TZF, Consultoria Analítica. A ideia nossa hoje é falar e continuar falando de HPLC. Eu vi que o pessoal tem bastante dúvida, né? E o que a gente puder contribuir, a nossa ideia realmente é complementar a informação, para ajudar você no dia a dia, né? Então vamos lá. Hoje a nossa live vai ser dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa delas é a respeito de algumas perguntas que a gente recebeu. E a gente vai esclarecer que é para dar continuação. Se você tiver uma dúvida e quiser compartilhar com a gente, pode mandar no direct. A dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, então a gente vai resolver as dúvidas, algumas da continuidade da nossa live passada, e eu vou convidar aqui 3 pessoas para a gente conversar, tá? Que foram 3 pessoas que trouxeram 3 assuntos muito interessantes, que também é continuidade do nosso tema, né? Nós estamos falando aí todo esse tempo. A gente falou de filtração. Poxa, filtração é aquele tema interessante, porque protege coluna, né? Coluna cromatográfica, estende bastante a vida útil do equipamento, só que é um item de consumível que tem 1.412.000.000 de opções. Brincadeira, né? Mas tem muita opção, tem muito termo, e foi as maiores dúvidas que a gente teve, né? Então vamos lá. Queria agradecer ao Alisson Gonçalves, né? Ele mandou uma pergunta sobre filtração. Ele perguntou dos materiais que a gente conversou, né? Sobre acetato de celulose ou fibra de vidro, né? Se tem esses 2 tipos de filtros, esses filtros são um pouco mais em conta, tá? Lembra que a gente está falando dos filtros seringa, né? Aqueles pequenininhos para a gente injetar antes do equipamento. Então, eu já passei por toda a etapa de preparo e aí, antes de injetar no equipamento, a gente usa aquele filtrinho, né? Tradicional filtro seringa. Recomendo para o pessoal que está com muita dificuldade de filtrar, né? Trabalhar com seringas com volumes e o formato do cilindro maiores, né? E mais finos, né? Que aí fica mais fácil da gente fazer a filtração, tá? Então aqui a pergunta dele foi, poxa, e acetato de celulose, né? Olha, eu utilizo como base 2 guias. Tem 2 guias muito bons na internet. Um guia da Watchman, que a gente, acho que desde a escola a gente aprende o que é filtro, as primeiras filtrações na parte qualitativa, né? A gente aprende e normalmente é um filtro da Watchman, né? Então tem um guia muito legal da Watchman, especificamente para a nossa área, tem um book da GE, tá? Um book da GE que ele explica tudo, material, o que é compatível e o que não é, e tem um guia rápido para GC, ou seja, para cromatografia a gás e cromatografia líquida da Restec, tá? Esse guia é muito legal. Ele coloca lá o que é recomendado, o que não é, etc. Bom, a respeito do acetato de celulose, é um filtro bem específico, tá? O material dele, ele tem uma compatibilidade química, né, classificada como limitada, né? E para algumas situações ele não é recomendado. Porém, ele é muito bom para amostra oleosa. Então, se você tem um óleo mineral, você tem um óleo de silicone ou alguma amostra com matriz bem oleosa, o acetato de celulose é uma opção para você. Normalmente essas amostras são aplicações bem específicas para a parte de HPLC, né? Bastante usado em GC, acredito eu. Mas aí o acetato de celulose, apesar de ser um pouco mais em conta, é mais indicado para esses tipos de amostra, porque com amostra aquosa ou dependendo do solvente, ele pode ter interação, tá? Os filtros de fibra de vidro são interessantes para uma etapa de pré-filtragem, tá? Ele tem bastante resistência a orgânico, né? E ácidos e alcalinos, né? Se você tem uma amostra com pH muito alto, pH muito baixo, é interessantíssimo você utilizar. Mas lembre-se que a gente fala de fibra de vidro, né? Nós temos algumas limitâncias, né? Para você conseguir fechar bonitinho e ter a micragem que você gostaria aí para filtrar para o equipamento, né? Aliás,
para fazer o processo de filtragem. Então a gente recomenda normalmente esse filtrinho para etapas de pré-filtração, tá? E depois, quando chegar antes do equipamento, a gente complementa, né, com ou um PVDF ou um PTFE, tá? E aí depois a gente vai abrir aqui uma discussão sobre esses dois materiais. Interessante também que PTFE, cada fabricante fornece de um jeito, né? E aí eu vou comentar algumas coisinhas a respeito. Legal. O Caio Guimarães mandou uma outra pergunta, ele fala assim: como faço o cálculo para saber o volume da coluna? Lembra que a gente falou sobre tempo de estabilização? Então, tempo de estabilização varia conforme seu método e varia conforme o seu equipamento, sua configuração de HPLC. E aí ele falou: poxa, Fábio, tá, você falou que variava de 10 volumes de coluna a 20 volumes de coluna. E como é que eu faço para calcular o volume de coluna? O cálculo é bem simples, tá? Eu preparei aqui um painelzinho. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver se dá certo, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Joia. Estão vendo aí? É uma informação rapidinha, tá? Sobre cálculo de volume da coluna de cromatografia líquida. Na verdade, serve para qualquer coluna. Só a gente precisa apenas ficar muito, muito atento às unidades, tá? Isso acaba sendo bem importante. E a gente às vezes esquece. Então, vamos lá. Então, assim, para a gente determinar o volume morto ou o CV, né, que é chamado de column volume, volume da coluna, é a mesma, são dois rótulos para a mesma definição. Eu brinco que quando a gente estava mais ou menos aí do jardim 1 para o jardim 2, a gente aprendeu umas formulinhas. Principalmente a fórmula do cilindro, tá? Então a gente vai se basear nessa fórmula. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vai se basear nessa fórmula, né? A fórmula do cilindro é dada por raio quadrado vezes o π e vezes a altura. Nesse caso, a gente não vai usar a altura. A gente vai usar o comprimento da coluna. Tudo bem? Lembre-se que na embalagem da coluna cromatográfica não vem o raio, né? Vem o diâmetro, e é o diâmetro interno. A gente conversou que pode ser, normalmente a coluna ou é de 2,1 milímetros para cromatografia rápida ou PLC, etc. Ou 4,6 milímetros para cromatografia tradicional, né? Então a gente tem que pegar esse número e dividir por 2, né? O diâmetro dividido por 2 vai dar o raio, tá? O π, eu parei no 3,14, mas quem quiser usar mais número, mais preciso vai ser, tá? E o L é o comprimento da coluna que a gente vai também utilizar, tá? Esse é o primeiro ponto, que é o volume do cilindro. Não é o volume da coluna. E eu vou explicar por quê, tá? Só fiquem muito atentos, e aí se vocês quiserem anotar aí, tudo está em milímetro. Milímetro. Eu vou ter o raio quadrado, milímetro ao quadrado. O π não tem milímetro, né? Não tem unidade, é dimensional. E o L vai ser milímetro. No final desta conta, eu vou ter milímetros cúbicos. Fábio do céu, milímetro cúbico. Eu só lembro de metro cúbico quando eu aprendi, quando eu escutei de caixa d'água. Ou daquelas vazões na minha aula da faculdade. Então, vamos ficar calmo para fazer a conversão para litros, né? Para ficar mais visual. 1 milímetro cúbico é 1 microlitro. Ok? 1 milímetro cúbico é 1 microlitro. Porém, esse é o volume do cilindro, né? Numa coluna de cromatografia líquida, a gente tem dentro dela sílica e são partículas sólidas. E entre as partículas eu tenho espaços, ok? E esse espaço é vazio, né? Então eu não posso considerar que eu tenho 100% do espaço preenchido. Por isso a gente usa um fatorzinho. Então, para calcular o volume da coluna ou V0, é a mesma fórmula e no final eu uso o F, que é um fator de empacotamento. Tá? Poxa, Fábio,
Legal. E de onde você tira esse fator? Na verdade, os manuais do fabricante normalmente fornecem. Ok? Quem trabalha com Merck, com Agilent, com Waters, com Thermo, com Restec, Phenomenex, normalmente eles fornecem esse fatorzinho de empacotamento. Para quem quiser anotar, fica entre 0,5 a 0,7. Conforme você vai trabalhando com as marcas, você vai entendendo um pouquinho, né? Você vai olhando e falando, aqui eu vou usar o fator de 0,5, porque essa coluna é menorzinha. Ou a Waters gosta de trabalhar com 0,5, né? Supondo, brincadeira, 0,5. A Agilent tem duas linhas de coluna. Uma gosta de trabalhar com 0,6, o outro gosta de trabalhar também com 0,5. E assim por diante você vai acostumando. O importante é você trabalhar de 0,5 a 0,7. Trabalhando com esse fator de empacotamento, a gente vai se aproximar ao máximo possível de, entre aspas, descontar os espaços vazios que a gente tem entre o sólido. Tá bom? Legal. O terceiro passo que a gente tem que adotar é a fórmula do fluxo que a gente já conhece, né? O fluxo ele vai ser o volume pelo tempo. Para a gente calcular, eu falo que a primeira volta que a coluna dá, ou seja, a amostra tem um tempo que ela entra, que ela sai. Esse primeiro tempo foi um volume de coluna. A gente pode chamar também como tempo inicial, ou T0, tá? Para eu saber esse T0, bom, o T0, né, que eu vou calcular, eu vou pegar o CV, que eu acabei de calcular aqui em cima, certo? E dividir pelo fluxo. Esse fluxo é o fluxo do seu método. Então, o T0, lembra, vai variar de acordo com o seu método. Se você usar o fluxo de 1, de 0,5, de 0,8, etc., você vai ter um T0 diferente. Então, o T0 é calculado por método e não por coluna, né? Por método, porque o fluxo vai ser uma variável, tá? Legal. Depois que você calculou o T0, a gente tem aquela informação que o tempo de estabilização é de 10 a 20 volumes de coluna. Aí eu brinco assim, ó, se tiver com pressa, faz 10, né? Agora, se tá com tempo, faz 20. Aqui a limpeza vai ser mais efetiva e aqui vai fazer uma limpeza que dá pra gente continuar usando, tá? A gente tem nesse fator, então o tempo de estabilização no final vai ser 10 ou 20 vezes o T0. Ok? Quando a gente for fazer essa conta, lembre-se que está vindo aqui de cima em microlitros em cima. Então, ou faz, ou multiplica, ou faz a brincadeira da vírgula, tá? Para 1 ml, que fica mais fácil dividir por ml por minuto. Então, eu vou ter ml por minuto. Com isso, eu tenho minuto de tempo, certo? E aqui o resultado sai em tempo. Você tem o tempo de estabilização. Tudo bem? Isso aqui é interessante, importante, né? Espero ter conseguido responder a pergunta do Caio. E é uma fórmula simples, mas é interessante que a abordagem dela tem diversas formas, né? Essa aqui é a abordagem mais direta, tá? Espero ter complementado aí as informações, tá bom? Essa é a primeira parte, então. Quem surgir dúvidas, etc., a gente manda pelo direct, né? A segunda parte da nossa live serão dos nossos convidados, tá? A primeira convidada é a Karina. Deixa eu chamar a Karina e pôr a Karina aqui. Vamos ver se dá certo? Primeira vez que eu tô tentando. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo bem, e noite. você? Tudo jóia também. Que bom. Como tá essa cidade que eu gosto? Tá complicado, né? Com esse corona aí tá difícil sair de casa, mas faz parte. Vamos aproveitar o tempo, né? Pois é, exatamente. Joia. Karina, você fez uma baita de uma pergunta aqui que está misturando algumas coisinhas, mas nós vamos esclarecer todas, tá? Ok. Vamos lá. Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá?
agradecer a participação nessa live. Parabenizá-los por essa iniciativa, né? Muito bom, assim, ter essa relação, né, por meio do Instagram, para tirar as dúvidas. E vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Semana passada, você comentou a respeito das colunas que eram recomendadas para teor, numa validação. Para teor, para degradação, para medição de impurezas, né? Enfim, numa validação na qual eu tenho não só o teor, mas também teria que fazer a degradação, né? A validação da degradação, a validação da impureza, enfim. Nesse daqui, para validação do teor, usaria uma coluna. Eu queria saber o quê? Eu poderia usar uma coluna, umas condições cromatográficas para teor, e com uma condição X para medição do teor, e uma outra condição cromatográfica para análise de impurezas, de degradação, com outra coluna, outras condições, no quesito validação. E além disso, eu queria saber assim, se isso é aplicável na produção, né? Porque uma coisa é você fazer na teoria, ok, dá para validar com essa condição o teor e com outra condição, se for possível, a degradação, mas assim, o dia a dia no laboratório, né? Como que seria? Excelente. Vamos lá. Tem vários cenários, né? Várias perguntas dentro dessa, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é, na parte de validação, se você vai seguir algum guia específico. Esse é o primeiro ponto, tá? Dependendo do guia que você for seguir, a gente vai adotar critérios e condições diferentes. Porque o que acontece? Quando a gente fala de teor e fala de impureza e resíduo, para esses três cenários, eu tenho condições estatísticas distintas completamente. Sim. O que mais a gente vê é que, às vezes, o pessoal pega uma condição estatística de teor e emprega para impureza e para resíduo. Sim. Né? Então, assim, aperta um pouco o cinto que eu brinco, né? E aí fica um pouco mais difícil as coisas acontecerem. Tá? Okay. Se você precisa de um método para controle do processo, pura e simplesmente, né? Você adotar uma coluna específica para teor, que a gente tem concentração sobrando, você pode ajustar esse método bonitinho, até um pouco mais rápido, ok? Para fazer esse controle de produção. Ok. Nem sempre esse método consegue uma resolução boa, dependendo do equipamento que você está usando, da técnica que você está utilizando. Nem sempre esse método consegue uma resolução boa para definir algumas impurezas que você esteja procurando. Ok, exatamente. Tá? E aí tem o terceiro desafio. Se essa impureza, a concentração está muito, muito baixa, você está tendo muita dificuldade de separar, aí é interessante você trabalhar com colunas diferentes e métodos diferentes. Certo. Mas isso para validação em si, no geral, não teria problema nenhum. No caso, eu fazer... Porque, assim, com certeza, as concentrações serão mais baixas para degradação, para o nível de impurezas, né? E comparado ao teor. Então, assim, não teria problema nenhum eu utilizar métodos diferentes, com colunas diferentes, de modo que eu tenha que validar esse método. Então, quando a gente fala de validação, a gente vai encarar os compostos de forma individual. Tá, é uma validação para cada tipo de coisa, entendi. Isso, de forma individual e o comportamento dele em cima do método. Né? Obviamente que você vai acabar amarrando um em relação ao outro. No seu caso, por exemplo, eu faria um método de teor e validaria do meu composto A, B, C e D, e outro método de impureza e validaria. Tratar de formas diferentes. Tá perfeito. Tudo bem? Tudo certo. Tá. Ó, para impureza, uma dica que a gente pode dar é diminuir o tamanho de partícula. Tá. Porque se ela está muito próxima da linha de base, o pico tende a ter um shape mais definido e você consegue pegar e ajustar seu balanço. Não sei se você está trabalhando com balanço. Está trabalhando com balanço? Não. Porque normalmente quando a gente pega impureza e teor, a gente tenta fazer um balanço. Né? Não vai dar 100%, mas vai dar muito próximo. Para entender um pouquinho como é que essa molécula está se comportando no processo. Ok. Tá?
Tá, Aí é uma perfeito. dica que eu dou. Mas isso se você não conseguir enxergar impureza, tá bom? Uhum, Então você ok. pode adaptar o método mesmo e trabalhar com uma coluna única e, se for interessante, entre compromisso e benefício, às vezes até com método único, É tá? por conta disso. Até por questão, eu falo assim, por questão mesmo da produção em si, né? Porque no Sim, dia a dia não tem como, eu vou fazer, no dia a dia numa empresa, não tem como, vou fazer isso para teor, vou fazer isso para impureza. Tem que correr tudo muito rápido, né? sim. Uma sugestão que eu dou, principalmente se você tiver um número de equipamentos mais menor, né, mais limitado, é Uhum. adotar a carta controle, Carta controle, tá? certo. Aí, o que vai acontecer? Depois eu vou falar mais um pouquinho. Semana que vem vai ter uma live de qualidade analítica. Ótimo. Eu acho que você vai gostar, Ah, com certeza. tá? A gente vai trazer aqui, vou dar mais detalhes, né? A Tatiana, que é a nossa diretora de qualidade, e o Dr. Igor Olivares, né? Ah, Que ele ótimo. é um cara sensacional, que ele conseguiu trazer para a gente a junção, né? Da qualidade e da analítica, né? Ele conseguiu Uhum. juntar as duas coisas. De repente, Perfeito. ele vai poder aprofundar um pouco mais as suas questões, Ai, tá ótimo. Perfeito, tá então. bom? Tá ok, Mu- então. Muitíssimo obrigado pela participação, viu? Eu quem agradeço. E Um mais uma vez, abraço. parabéns, viu? Ai, obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Um abração, viu? Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa aí foi a nossa primeira convidada. É uma duvidinha interessante a dela, viu? E ela tem um desafio muito legal. Acho que com a live da semana que vem, que a gente vai reforçar no final, a gente vai conseguir mais informação.